louvar a Deus juntos nessa noite. Que o Senhor possa estar aí no seu lar, junto com você nessa noite. Amém, Senhor. Nos visita, Pai. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Na, 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 na. Teu amor não falha. Na, 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 na. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Na, 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 na. Teu amor não falha. Na, 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 na. Teu amor não falha. Que delícia saber que o amor dele não falha. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Nossa Casa, Nossa Igreja. E hoje nós trouxemos convidados especialíssimos, como é de costume nesse lugar. Ela que já é figurinha carimbada do nosso programa, está presente hoje em particular no nosso programa em 2 momentos. Só que a gente, achando pouco, vai colocá-la também para poder fazer uma live no nosso Instagram assim que terminar isso aqui, para você poder acompanhar um pouquinho em outra rede social, aí um negócio talvez diferentinho daquilo que você vê no YouTube, né? A gente vai fazer aquela live Instagram aí que tá bombando, todo mundo assistindo, live do Instagram, tem mais live do Instagram do que canal da televisão aberta, e a gente vai fazer essa live também aí no @IBC Fortaleza. Seguinte, ela, Gleice, muitíssimo obrigado mais uma vez estar aqui com a gente. Ela que é nossa historiadora, responsável aí por trazer dados que a gente nunca imagina na face da terra pra gente, né? Traz coisas aí que a gente nem sabia que existia. Obrigado. A pessoa que é mestre em história, ela precisa realmente trazer uma informação que um ser humano normal nunca ouviu falar. É importante. E hoje também temos Johan batendo papo com a gente. Ele que é administrador de empresa, é teólogo, é lindo, é chefe de cozinha, faz um monte de coisa interessante todo dia. Posta vídeo no Instagram dizendo como é que funciona um versículo bíblico. E o pessoal diz, será que isso aí é bíblico mesmo? E ele passa meia hora resenhando com o povo sobre o negócio. Tem isso aí mesmo, é? Tem, porque eu lhe acompanho no Instagram e eu vejo. Novidade. Muito bom, obrigado, viu, meu irmão? Bom demais ter você aqui. Valeu, prazer. Obrigado, Gleice. A gente vai falar sobre um tema hoje, e esse tema do nosso programa,
eu diria que tanto tem a ver com a gente como pessoa, mas tem a ver também com as atividades ministeriais de vocês, né? E é por isso que vocês foram selecionados para a gente poder estar junto aqui. A gente vai falar sobre quem sou eu, como é que a gente se descobre, como é que a gente se... Porque nesse período de quarentena, a gente percebe que tem uma situação acontecendo com as pessoas. As pessoas estão se descobrindo outras coisas. E às vezes elas nem são aquilo, né? Porque agora o cabo tem que ser malhador em casa, ele tem que fazer a ginástica todo dia, ele tem que cozinhar, ele tem que limpar a casa, ele tem que ser produtivo no nível exagerado do ponto de vista de trabalho, ele precisa ser brilhante do ponto de vista de ideias, ele tem que ser bom pai, bom marido, bom filho, boa esposa. Meu Deus, assim, não confunde um pouquinho a cabeça do ser humano, não? Porque se tem uma coisa que eu acredito que a humanidade espera, é descobrir quem eu sou na minha essência. Eu queria perguntar para vocês, por que é tão importante eu me descobrir, eu saber quem sou eu? Rapaz, é importante, eu digo assim, se eu não conseguir saber quem eu sou, eu preciso saber pelo menos quem eu não sou ou quem eu não quero ser. Ixi, e é fácil esse entendimento? Não, não é fácil. É muito difícil porque, assim, muitas vezes a tendência do ser humano é negligenciar quem de fato ele é. Eu sempre gosto de citar filósofos, né? Eu vou citar um filósofo contemporâneo, né? Renato Russo. Sim. Ele sempre diz, né, numa das suas canções, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então, quando eu não consigo olhar para mim e ver quem de fato eu sou, ou pelo menos dizer quem eu não quero mais ser, aí eu acho que é complicado, porque a minha tendência é como pessoa, como cidadã, como mulher, como cristã, é seguir uma manada. Né? Então, quando eu sei quem eu sou, quando eu sou fiel e entendo os meus princípios, as minhas características, respeito os meus limites, aí eu sei para onde eu vou, ou pelo menos de onde eu estou partindo. Né? Eu acho que é fundamental eu saber quem eu sou, para a partir daí saber quais são as minhas limitações, quais são os meus limites. As limitações e os limites são coisas diferentes, né? E aprender a respeitá-los, né? E vivendo um dia de cada vez, porque também não é fácil. Mesmo quando eu sei quem eu sou, às vezes, como o pastor Armando sempre fala, eu carrego a velha Gleice aqui, que de vez em quando fede. Né? Então, eu preciso ter esse entendimento para poder tocar o barco da minha vida. Legal. Johan, por que eu tenho que saber quem eu sou? Eu acho interessante, assim, quando a gente olha para João capítulo 8... No verso 32, Jesus está dizendo assim, conhecereis a verdade vos libertará. E no 36 ele diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, dentro disso, quando a gente olha para o 32, a gente entende que essa verdade ela não é somente quem Cristo é, mas ela compreende-se também no entendimento de quem nós somos. E aí, quando a gente pula para o Evangelho e percebe os encontros que Jesus teve com algumas pessoas ali, existia uma dinâmica interessante de Jesus tentando trazer a verdade, não somente de quem ele era, mas também de quem aquelas pessoas eram. Por exemplo, a mulher do poço, a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue também era um outro exemplo. Então, responder essa pergunta, quem eu sou, eu acho que é uma pergunta crucial para a nossa jornada com Deus nesse sentido. Então, uma vez que eu descubro quem eu sou, eu tenho uma caminhada com Deus um pouco mais natural, elevada. É mais ou menos assim. O Agostinho dizia isso, né? Não tem como você estar próximo de Deus estando distante de você. Então, eu acho que esse é um componente importante na jornada. Saber qual é a verdade de Cristo, ao mesmo tempo que eu admito a minha verdade. É interessante o Johan falando sobre essa verdade de Cristo, né? Porque Jesus, ele sabia tão perfeitamente quem ele era, a identidade e o propósito pelo qual ele estava na terra, que tem horas que ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem dizem que eu sou? Né? E aí eles respondem, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, o entendimento que Jesus tinha de quem ele era, do papel que ele tinha, regia a caminhada dele, né? Então, por mais que ele fosse compaixão, que ele fosse o exalar dessa compaixão e dessa graça, tinha momentos em que ele se focava na missão, que era formar os discípulos e cumprir a profecia. Mas ele não conseguia, muitas vezes, negar a essência compassiva dele e ele curava. Né? Mas tem uma verdade, eu diria que quase unânime. Assim,
a sociedade ela tem dificuldades dessa identificação de si. Sim. Porque é uma das perguntas que as pessoas mais fazem, né? O que a gente mais vê em processos de pessoas buscando autoconhecimento, buscando esse entendimento de quem sou eu e tudo mais. Você falou que isso é crucial para eu ter uma caminhada com Deus, para eu me descobrir, para eu ser alguém melhor, bem resolvido. Mas como é que eu faço, velho? Então, existem aí inúmeras ferramentas, né? Uma dessas ferramentas é chamada Eneagrama. O Eneagrama ele é uma ferramenta que nos auxilia, não é um pentagrama, certo? Então, Eneagrama, não é um horóscopo também, mas é uma ferramenta que nos auxilia no descobrimento do nosso perfil, né? Não tem objetivo de provar quem você é, tem muito mais objetivo de confirmar, né, quem de fato você é. Então, essa é a ferramenta. Ele se propõe, então, a nos encaixar em 9 perfis. Né? Então, nós temos 9 perfis nesse Eneagrama e nós compreendemos aí esses resultados. Né? Na versão cristã do Eneagrama, nós podemos compreender esses 4 campos de resultado. Né? O verdadeiro eu, então quem Cristo te chamou para ser, né? Você foi criado para um fim. A questão dos bloqueios, que seriam quais são os obstáculos e os desafios que surgem na nossa jornada e que podem nos distanciar do verdadeiro eu. O falso eu, que seria o impostor, quem eu me torno quando eu decido seguir esses bloqueios, e a jornada da autotransformação, que vai nos ensinar cara, tomei o caminho errado, tropecei, o que eu preciso fazer para poder retomar o meu caminho, para ser quem de fato Cristo me criou para ser, né? Então o Eneagrama na pegada cristã, nós temos até indicação de livros sobre isso, ela compreende esses resultados aqui, né? Então essa é uma ferramenta de autoconhecimento. Muito bom. Então o Eneagrama é uma das ferramentas que a gente pode facilmente se descobrir. Você falou que tem 9 tipos. Isso. 9 perfis. Isso. E eu vou me adequar a um desses perfis. A proposta é você conseguir, à luz do Eneagrama, se perceber. E não é se adequar, é você se notar, se ver naquele perfil. É mais ou menos assim. Isso. Vocês já fizeram Eneagrama, obviamente. Sim. Eu já fiz também. Gleice, tu é que tipo? Tu já sabe? Sei. Bonitinho. Eu sou 6. Tipo 6. Vamos ver só aqui como é o tipo 6. O tipo 6 é protetor. Isso. Ele é cativante, responsável, desconfiado. Isso. É tu mesmo? Sou eu mesmo, Não é perfeitamente. desconfiada bem pouquinho, Bem né, pouquinho. Eu Bem também pouquinho. acho. Bem pouquinho. Tu, Johan, tu é que Eu tipo? sou o tipo 7. Tipo 7, o entusiasta, Isso. otimista, realizador, impaciente. Boa. Eu sou tipo 2, doador, cuidadoso, generoso, possessivo. Como é que uma pessoa é generosa e é possessiva, né? Eu sou um perfil um tanto quanto complexo. Rapaz, eu costumo dizer que nós somos os nossos opostos, né? Aí funciona o famoso efeito estilingue, que é eu puxo tanto para um lado que quando eu solto ele vai direto para o outro, né? Se você olhar para o protetor, ele é cativante, né? Ele cativa as pessoas, ele cultiva relacionamentos, mas ao mesmo tempo ele é extremamente desconfiado. Né? Então é tipo assim, eu preciso tanto de segurança, que quando eu solto eu vou para desconfiança. Aí eu fico louca. Essas palavras, elas também são difíceis de compreender à luz desse gráfico, né? Talvez quando a gente entende mais as definições, a gente vai compreender. Mas tem um segundo slide, que aí eu acho que fica mais fácil, que é esse slide agora, ó, que ele vai nos dar a nossa autoimagem. Então, por exemplo, o Vladson como doador. Como é que o Vladson se enxerga? Eu ajudo. Aí tem um medo. E o medo, a insegurança é não ser amado. Sim. E existe um alvo, existe ali um terceiro campo que tem a ver com uma ambição, que é ser necessário. Então, talvez esse gráfico aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, seja um gráfico mais aplicável aí. Fala do teu aí, Johan. O meu? O Johan é ser feliz. Eu sou feliz, a minha autoimagem. O meu medo é ser ferido. E o meu alvo é evitar a dor. Então, é uma espécie de fuga, né? Então, esse alvo é a fuga. Isso. A Gleice, vamos ver a Gleice. Eu cumpro. Uma vez que estou para fazer... Eu faço. Faço uma resenha do livro. Faço a resenha do filme. Nem que eu conte todinho. Mas... Conto o filme todinho, mas faz a resenha. Boa. O medo é falhar.
Perfeitamente. E o foco, né, do meu falso eu aí é ter certeza. Eu preciso ter certeza das coisas. Cara, tem uma riqueza nesse negócio aí. O tipo Muito. 6, lá, é aquele que sai do carro no estacionamento e ele aperta o botão para travar o carro no mínimo umas 5 vezes. Certo. É E quando ele verdade. está assim a 10 metros do carro, ele ainda Aperta de vira e novo. aperta de novo. Isso. E volta lá para ver se a porta realmente É o tipo 6. fechou. É É. o tipo 6. Desse jeito. É assim? Desse jeito. E uma vez que você se descobre no Eneagrama, né? Uma vez que você se percebe com esses perfis, como é que ele pode te ajudar nessa relação? Porque eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo, várias dessas pessoas estão olhando para esse gráfico dizendo assim, rapaz, eu queria saber que perfil eu sou e tudo mais. Tem até um link que a gente disponibilizou aqui na descrição desse vídeo. Se você que está nos assistindo tiver interesse de fazer o seu teste do Eneagrama, basta você ir lá na descrição do vídeo, está até passando aqui na nossa tela aí, que você tem essa indicação. Lá tem o link bonitinho, você clica e vai fazer esse teste. Todo mundo tem um número atribuído? Exato. A ideia é que nós temos um número, só que ao mesmo tempo nós não somos um número só. Sim. Por exemplo, nós temos o conceito de asas, né? Então, eu, enquanto tipo 7, eu tenho algumas características do tipo 8 e eu tenho também algumas características do tipo 6. Que são os que estão próximos, Que são os que estão próximos. Além das características, o Eneagrama também sugere que haja aí também uma questão de afinidade. Aham. Então, você consegue naturalmente desenvolver afinidade com quem se parece mais com você, né? Então, no caso, esses números, eles prevêem também essa questão. E aí existem outros conceitos, como as tríades e as setas, mas nós iremos demorar um tempinho para falar, então eu vou deixar esse no suspense para a galera se interessar em ler Pra o material. fazer o material. Essa é uma das perguntas, porque assim, quando eu me olho como doador, e eu vejo características do perfeccionista e do realizador, eu também me identifico. Eu digo, eu estou perto, me identifico um pouquinho. Mas quando eu olho para características do artista, eu também me identifico. Eu digo, não, eu também quero ser uma parada, eu sou diferente, eu tenho um lance de ser especial. Se eu não for especial, eu acabo me tornando meio, me sentindo mal, não sei o quê. Eu meio que passo por todos esses perfis. Sim. O que tem a ver ao nível de... É o quanto você é mais um perfil, porque eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de cada um, né? É interessante porque quando você está falando aí, ao fazer o teste, né, nesse e-book, que é o material que você está falando, quem quiser está disponível e é maravilhoso. Ao fazer o teste, a sugestão é que não leia e não pense muito, né? Não leia 2 vezes, 3 vezes, mas, rapaz, essa daqui parece mais ou menos comigo e tal. Porque senão a gente acaba marcando o que gostaria de ser ao invés do que de fato é. Uhum. Então, é interessante porque sempre vai ter alguns perfis que vão aparecer com em maior quantidade, né? Então, eu tenho características do 5 claramente, né? Que é um viciado em conhecimento. E tenho características do 7, que sou extremamente idealista e empolgada. Mas apareceu também outros perfis para mim, né? Quando eu fiz, apareceu um do vermelhinho, que tem a tendência do sentir maior do que o pensar. E apareceu também pelo menos um do agir. Então, é porque nós somos um pouco dessas 3 imagens aí, dessas 3 cores, né? Mostradas aí, esses 3 verbos diferentes. Mas que, no final das contas, tem um que se sobressai ao outro. Tem um outro fator também, que é a gente tentar discernir o que seriam preferências, o que seria experiências e o que seria perfil. Legal. Então, por exemplo, a gente vai ler artista e se alguém, porventura, você toca algum instrumento e tem alguma área nessa vertente de arte, você vai dizer, poxa, não, mas eu sou também o tipo 4. Não, mas isso tem mais a ver com sua experiência, o que você adquiriu ao longo da sua caminhada. Repertório, eu conquistei. também, eu conquistei. Né? Outra coisa interessante, quando as pessoas fazem o teste, que ele vai revelar algumas coisas que não são tão boas assim, algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu não me vejo dessa forma. Uhum. Isso não significa que o teste está errado. Pode ser que você ainda não chegou num fundo de poço da sua vida a ponto de manifestar isso. Por exemplo, alguns perfis vão ter a ira como um destaque negativo. E a pessoa pode dizer, puxa, eu nunca me irei nesse sentido, então o teste está errado? Não necessariamente. Significa que você nunca chegou num estágio onde essa ira foi despertada, né? E ainda tem a ira implosiva, né? Porque muitas vezes a pessoa luta com a ira, uma ira interna.
E ela não consegue definir como ira porque ela nunca explodiu. Eu acho uma curiosidade sobre esses perfis. A gente tem até um vídeo de pessoas que têm perfis diversos aí. Vamos falar um pouquinho desse eneagrama aí para nós. Solta aí. Oi, meu nome é Elissa. Eu sou do perfil 1, perfeccionista. Algumas características do meu verdadeiro eu são ter convicções claras e valorizar a verdade e a justiça. Algumas características do meu falso eu é ser crítica e às vezes severa no julgamento. Um desafio na minha jornada de transformação para eu me tornar uma pessoa mais cristocêntrica dentro do meu perfil é buscar levar a vida de uma maneira mais leve, focando no hoje e abrindo mão do controle. Oi, meu nome é Orlando e eu sou do perfil 2, doador. Bem, algumas características do meu verdadeiro eu são cuidado e compaixão, profundamente generoso e apoiador. Me importo em prover uma presença afetiva e curadora. E sempre gosto de lembrar que Deus nos ama. Mas algumas características do meu falso eu são, em nome do amor, tendo a querer controlar. Tenho necessidade de que precisem de mim. E por vezes nego minhas próprias necessidades pessoais. Espero retorno, além de lutar com orgulho e a bajulação. Um desafio na minha jornada de transformação para ser mais cristocêntrico no meu perfil é buscar humildade. Precisar sempre reconhecer que minhas necessidades são tão importantes quanto as dos outros e reconhecer minhas limitações e fazer algo para mim. Oi, sou a Odilene, eu sou do perfil 3, o realizador. E algumas características do meu verdadeiro eu são ser alegre, grata, generosa e perdoadora. E algumas características do meu falso eu é esperar reconhecimento, viver em constantes expectativas e se decepcionar com as expectativas frustradas e com as pessoas. E um grande desafio na minha jornada de transformação para ser mais cristocêntrica no meu perfil é aprender a falar dos meus sentimentos, aprender a ser vulnerável para receber. Oi, meu nome é Thaís, sou do perfil 4, artista. Algumas características do meu verdadeiro eu são a percepção e sensibilidade muito grande da realidade e a facilidade de enxergar que todo ser humano é único e especial. Algumas características do meu falso eu são a necessidade de validação externa para me sentir amada, levar tudo para o lado pessoal e lutar contra incertezas sobre mim mesma. Um desafio na minha jornada de transformação para ser uma pessoa mais cristocêntrica é buscar a serenidade, ficando mais confortável em meio às crises, entendendo que a justiça é de Deus e não minha e confiando mais nos meus dons e capacidades. Olá, eu sou Daniel Almeida. Eu sou do perfil 5, o pensador. Algumas características do meu verdadeiro eu são não ser reativo, não levar para o lado pessoal e ser um pesquisador incansável. Mas algumas características do meu falso eu são ser recluso, demonstrar superioridade e não expressar sentimentos. O desafio no meu caminho de restauração para ser mais cristocêntrico é buscar estar presente, pôr em prática o que sei e entender que agir às vezes pelos sentimentos não é sinal de fraqueza, mas sim amor pelo outro. Oi, meu nome é Rosvita, eu sou do perfil 6, o protetor. Algumas características do meu verdadeiro eu são ser confiável, leal, organizada e trabalhar bem em equipe. Mas algumas características do meu falso eu são ser insegura e tornar-me crítica e rígida. Um desafio na minha jornada de transformação para ser mais cristocêntrica no meu perfil é buscar coragem, aprender a confiar no processo e me dar permissão para errar. Oi família, meu nome é Nelson e eu sou do perfil 7, o entusiasta. Algumas características do meu verdadeiro eu são
a alegria, ver o lado bom da vida e ser encorajador. Já algumas características do meu falso eu são a impulsividade, o medo do sofrimento e a falta de foco, me ocupando com muitas coisas ao mesmo tempo. Já desafios na minha jornada de transformação para ser mais cristocêntrico são buscar contentamento, colocar minha criatividade organizada em sistemas e diminuir o ritmo para abraçar o silêncio. Será que esse sou eu? Oi, meu nome é Midian, sou do perfil 8, assertiva. Algumas características do meu verdadeiro eu são ser uma boa companhia, não tem medo do conflito, é direto, é claro, não abre mão do que acredita e quer, tem uma paixão e energia. E algumas características do meu falso eu são nega a própria vulnerabilidade, controlador, vingativo, age impulsivamente quando esperar é necessário. E esperar é muito difícil. Um desafio na minha jornada de transformação para ser mais cristocêntrica no meu perfil é sentir-se parte de um todo, é confiar nas pessoas ao invés de se impor e abraçar minha própria fraqueza e vulnerabilidade. Oi, meu nome é Alessandro. Sou o perfil 9, pacificador. Algumas características do meu verdadeiro eu são ser contente, grato por prazeres simples, empático e hábil em mediar conflitos. Algumas características do meu falso eu são dificuldade para reconhecer conflitos pessoais e minimizar problemas para manter a paz. Um desafio na minha jornada de transformação para ser mais cristocêntrico no meu perfil é confiar na minha própria autoridade e buscar assertividade. É isso aí, muitos perfis, certamente você se identificou com um deles, mas se facilitar a sua vida, a gente permanece com aquele link na descrição aqui do nosso vídeo, para facilitar a sua vida, você pode fazer o seu teste, e aí dá para descobrir aí qual é o seu perfil. E uma coisa que é legal é que quando você descobre o seu perfil, como você mesmo disse, né, do lado bom, positivo, coisas maravilhosas e tal, isso te dá um, nossa, eu sou tudo isso e é maravilhoso, mas quando você olha para o perfil que não é tão valioso assim, e tá lá também, né, aquelas características que não são tão incríveis, acaba lhe deixando meio que naquela de humanidade, né? Eu sou maravilhoso em algumas áreas e não tão maravilhoso em outras. O importante dizer é que não existe perfil melhor ou pior, certo? Então, não faça aí uma competição, não queira aí encontrar Sim. qual é o melhor. Não tem isso. Todos nós temos... Eu sou casado com um perfil assertivo. A Midian acabou de falar aí, né? Ela é alguém que tem... Ela é a pessoa que é firme, cheia de convicção e tudo mais. E eu sou doador. A natureza é, não, vamos ceder. Lá em casa quem cede sou eu. Ela é muito mais complexa para ceder, né? Mas a gente se complementa. Eu diria que essa é a parte minha esposa também é tipo 8. Temos que pedir muita oração para as pessoas. A gente se entende, é bem verdade. Gleice, o Eneagrama é uma ferramenta e pode nos ajudar a descobrir quem sou eu. Mas o CR também é uma ferramenta? Sim, o CR, né, o Celebrando Restauração, é uma ferramenta de autodescoberta. O que nós vivemos dentro de um grupo de 12 passos, né, no aprofundamento dos 12 passos, é justamente isso. É uma caminhada com Deus e comigo mesma, né? Visitando o meu passado, as escolhas que eu fiz, as escolhas que fizeram comigo, que me alcançaram e que me impactaram. Então, por exemplo, a gente tem muito como exemplo a jornada de Jacó, né? Jacó, em alguns momentos, bom, o nome dele significa enganador. Então, enganador, usurpador, sabichão, né? Bichãozão. Gaiato, que nem diz aqui no Ceará. Sim. Então, o que acontece? Em 2 momentos da caminhada de Jacó, ele é perguntado, né, pelo pai, quem é você? Ele diz que é o irmão Esaú, ele nega. No outro momento, eu vou usar o termo que eu aprendi aqui numa das lives, né, que é crush. Ele encontra a crush, ela pergunta, quem é você? Imagina, ouvir da gatinha, do gatinho que está lá flertando com ela, o novo flertar, historiadora, né? Fala, meu Deus. Enfim, vocês entenderam, né, gente? Né? Tá Entendeu, lá e diz assim, olha, eu sou um enganador. Aquele menina... cheiro mole que a gente tinha falado daquela vez. O cheiro mole. Ela pegou todas as gerações. Pegou falou todas, do crush, falou agora do falou do crush. flertar. Cheiro mole, flertar, Viu? paquera, tá em pessoa, casa. né, brota. Brota. Eita. Minha avó falava Deus, que era um broto. Na época das tertúlias, isso aí, viu? Enfim, voltando pro foco, né? Volta. Imagina ouvir do cara, né? Olha, eu sou um enganador. Não, né? Então, em 2 momentos ele diz, aí nesse momento ele fala, eu sou gente da tua parentela.
Mas num momento de confronto, em que o anjo lá, né, briga com ele, fere a coxa, e ele fica lá aleijado, vamos dizer assim, e o anjo, no meio da briga, pergunta: quem é você? Aí ele fala: eu sou Jacó. Ele assume: eu sou Jacó, eu sou enganador. Naquele momento ele ganha um novo nome. Não, você agora é Israel, e é o nome da nação do povo de Deus. Então, quando nós conseguimos, nesse encontro nosso com Deus, né, com o anjo, que rasga a coxa e nunca mais nós seremos o mesmo ao andar, porque aquela ferida vai nos marcar e vai nos transformar, a partir dali nós recebemos um novo nome. Então, os 12 passos me ajudam a colocar: eu sou a Gleice, uma discípula de Jesus que luta com controle, com a manipulação e com várias outras áreas de restauração, mas que eu estou caminhando, mesmo com a minha ferida, um dia de cada vez em sobriedade. Então, o CR é uma ferramenta de autodescoberta também. Muito bom. É outra ferramenta interessante para você que nos assiste, para entender um pouquinho sobre essa descoberta, né, quem eu sou. Vou pedir para vocês continuarem aqui, para a gente poder continuar a nossa programação, porque tem gente que nos assiste e gosta de ler, por exemplo. E aí nós temos uma indicação interessante para você que nos assiste. Acompanhe aí. Olá, eu me chamo Euriano, tudo bem com você? O tema que a gente está conversando no programa de hoje é Quem sou eu? Aí eu te pergunto, você sabe quem é você? Você seria do tipo perfeccionista, que evita falhas, que evita culpas? Ou você é do tipo auxiliador, aquele que é generoso e precisa se sentir útil? Ou seria do tipo contestador, que confronta, que domina, que evita se sentir-se fraco? Bom, assim, conforme a gente já viu no programa de hoje, existem 9 tipos de perfis, né? Eu confesso que quando eu descobri o meu, eu fiquei intrigado, pois ao mesmo tempo que eu me via no que estava ali escrito sobre o perfil, né, eu tentava negar algumas afirmações, mas isso acabou me levando a estudar mais sobre esses perfis. E eu encontrei no livro Uma Jornada de Autodescoberta um conteúdo riquíssimo sobre o tema. O livro ele tem 2 autores, Ian Morgan e Suzanne Stabile. Ian conta no livro que ele estava pastoreando a igreja há 10 anos e havia entrado naquela fase de desgaste, de não conseguir conduzir o ministério. Ele tentava a todo custo, né, ser outro tipo de pastor, mas ele não conseguia. Então, durante um período que ele teve de pausa no ministério, ele conheceu um monge chamado Dave, que lhe apresentou o Enneagrama. E em uma de suas conversas, Dave lhe falou que o Enneagrama o ajudaria a desenvolver um autoconhecimento, a compreender sobre ele próprio, a compreender sobre o mundo ao redor, né? E Dave falou para ele que quando isso acontecesse, quando ele compreendesse isso, ele deixaria de ser um obstáculo, né, para si mesmo, e ele se tornaria mais semelhante a quem Deus o criou para ser. Então, Ian aceitou a dica de Dave e se tornou um grande estudioso do tema. Anos depois, ele foi convidado para palestrar sobre isso, né? E conhece a Suzanne, que era uma professora especialista de Enneagrama. Ele, inclusive, ele fala no livro, ele diz assim, que ela não era qualquer uma professora, ela era tipo o Sr. Miyagi do Enneagrama, né? Então, eles se tornaram grandes amigos e nos presentearam com esse livro aqui, ó, Uma Jornada de Autodescoberta. O livro ele não apresenta um teste para descobrir qual é a sua personalidade, né? Então, a partir dos exemplos apresentados aqui, você se identifica e tenta classificar a sua própria personalidade. Então, os autores eles descrevem exemplos de pessoas com qual eles convivem, né? Tem exemplo aqui para os 9 tipos, né? O Ian fala da filha, da esposa, cita alguns amigos. Então, assim, ó, ele é um livro pequeno, como você pode ver, né? Ele é feito para você ler sobre todos os tipos, né? Porque além de descobrir qual é o seu, você conseguirá identificar quais são as das pessoas próximas e assim entendê-las melhor, né? Inclusive eu sugiro, se você for casado, que você compartilhe a leitura com seu esposo, com a sua esposa, pois é uma ótima ferramenta assim para o relacionamento. Então, em cada tipo você descobrirá como age a pessoa, quando ela está bem, que ele chama de saudável, e quando ela está problemática, que seria quando a pessoa está no seu nível de estresse, né? Descobrirá quais são as características marcantes de cada tipo, enquanto adulto e criança, né? Achei isso muito legal. Como se porta nos relacionamentos, como se porta no trabalho, te dá um caminho assim para uma transformação espiritual. Enfim, o livro, como eu falei, ele é pequeno, porém ele é muito completo. Eu diria que não é um livro para você pegar emprestado, ler e devolver, mas é um livro para você ter em casa e de quando em quando você ir lá, ó, tirar do armário e revisitar, né?
Então fica a dica aí, você pode encontrar esse livro aí nas principais livrarias, também nas livrarias online, você pode encontrar também no formato digital, no formato e-book. Então tá aí, ó, Uma Jornada de Autodescoberta, da editora Mundo Cristão. Obrigado, Uma Jornada de Autodescoberta. Obrigado, Euriano, por ter trazido para a gente aqui essa resenha de livro interessantíssima. Se você já leu, ótimo. Se você ainda não leu, por favor, acompanhe o negócio, que vale muitíssimo a pena. Eu queria, inclusive, apresentar também para você um negócio que vai acontecer nesse sábado agora. A gente está disponibilizando para toda a igreja acompanhar o Sábado da Liderança, que normalmente é uma programação que acontece exclusiva para os líderes, mas dado ao momento que a gente está vivendo, a gente acabou abrindo essa programação para a comunidade como um todo, até para entender o que é que a gente tem feito como igreja, como liderança, as coisas que a gente está realizando e tudo mais. Então eu vou pedir para colocar aqui na tela para você acompanhar aí, horário, tudo bonitinho, como é que você pode participar do Sábado da Liderança. É muito simples, ó, 2 de maio, aqui mesmo, nesse canal do YouTube, às 17 horas, a gente vai juntar o povo para conversar sobre essa tal liderança em movimento. Como é que a gente vai fazer essa tal liderança em movimento? Então, acompanha, se mantém conectado por aqui, que a gente vive o Sábado da Liderança juntos também, lá no sábado. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de
Eita! A programação continua e nós temos uma indicação para fazer também. Além da do livro, a gente tem uma indicação de filme. E quem traz essa indicação do filme é ela que sempre está aqui no programa, que hoje está ao vivo, mas que mandou para a gente também um vídeo falando um pouquinho da resenha de um filme em particular. Acompanha com a gente aí mais uma resenha de filme feita pela Gleice. Oi gente, boa noite. Passando para fazer mais uma indicação de filme para vocês. Hoje a gente está falando sobre um assunto que é identidade, né? Sobre quem eu sou, quem sou eu. Então tem um filme interessantíssimo, é um filme novo, tá? Ele foi lançado nos Estados Unidos em 2019 e no Brasil ele foi lançado agora em fevereiro de 2020. O nome do filme é Luta por Justiça. É um filme estrelado por Jamie Foxx. Ele faz o personagem que está no corredor da morte e que é inocente das acusações, e ele vai ser, vamos dizer assim, o alvo de um advogado recém-formado de Harvard, negro, né, que decide de alguma forma servir a comunidade e tentar combater a injustiça, que é estrelado pelo Michael Jordan. O nome do personagem é Brian Stevenson. É um filme baseado em fatos reais e conta, né, vamos dizer assim, a luta por direitos iguais, seja negro, pobre, branco, rico, enfim. Então é um enredo lindo, maravilhoso. E você pode pensar, Gleice, mas isso daí tem muito mais a ver com justiça social do que com identidade. Não necessariamente, tá? Esse personagem, que é o Brian, né, o advogado, ele foi criado numa região dos Estados Unidos onde não existia um preconceito tão forte quanto o lugar onde ele resolve atuar depois de formado. E aí, durante a faculdade, ele faz um estágio e ele tem acesso a um jovem no corredor da morte muito parecido com ele. E ele fica inquieto com aquilo, né? E ele resolve fazer a diferença nesse aspecto. Então, quando ele se forma, meio que contra a vontade da mãe, que queria que ele fosse fazer carreira, ganhar dinheiro, enfim, né, ser feliz, ele resolve ir para o estado do Alabama, que é o estado onde houve maior número de tráfico negreiro, maior número de mortes por linchamento. E aí ele resolve ir para lá defender as pessoas que estão no corredor da morte. E ele dá de cara com esse personagem do Jamie Foxx. Quando ele conversa com ele, os diálogos são muito profundos, porque quando ele chega, o Jamie Foxx, né, que ele é chamado de Johnny Day, Walter Macmillan, né, o nome do personagem. E aí ele já tá desenganado, desiludido, e ele fala, olha, eu não quero conversa com você, o último advogado disse a mesma coisa que você, então ele já tá desiludido, né? No meio da luta por justiça, eles acabam perdendo uma audiência, né? Tudo prova que ele precisava de um novo julgamento, mas a corte do estado do Alabama não é a favor de um novo julgamento e não aceita o recurso do advogado. Então, ele chega muito triste, essa é a parte que eu acho mais linda do filme, que ela tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando hoje, onde ele chega, o advogado, muito triste, ele é consolado pelo condenado. E aí ele fala assim, olha, eu quero dizer pra você que depois de um tempo, onde o juiz disse que eu era culpado, a polícia disse, o júri disse, os jornais dizem, a minha família já não liga mais com a mesma frequência pra mim. Então chegou um tempo em que eu meio que me acostumei com essa verdade. E por mais que a gente tenha perdido, naquele tribunal hoje, foi um momento em que nesses últimos anos eu me senti eu de verdade. Ai gente, eu fico toda arrepiada quando eu me lembro. E aí ele diz, você me devolveu isso. Então, esse filme é muito relevante porque enquanto esse personagem tenta ajudar a liberdade desse homem que foi acusado injustamente por ser negro, ele se percebe sofrendo preconceitos também nesse estado e ele entende que a esperança, na verdade a desesperança é que é o proporcionador da injustiça. E aí ele se encontra, ele se percebe e ele se transforma no maior lutador dos direitos desses homens e ele chega a devolver à sociedade mais de 125 homens que foram condenados injustamente à morte. Então é um filme lindo, eu gastei meio pacote de lenço. Infelizmente, por ser tão novo, não tem ainda na Netflix, você pode alugá-lo no Google Play,
Pensa assim, vou pagar o ingresso de um cinema, faz uma pipoca, senta com a tua família e assiste porque é um filme lindo. E ele fala muito sobre quem eu sou, qual o papel que eu tenho, e a coisa mais linda é que esse homem é um homem cristão. Gente, ele me inspirou muito a ser, de fato, o cristão, a cristã, a discípula de Jesus que quer fazer a diferença nesse mundo. E que não vou aceitar as mentiras do meu falso eu e as mentiras que as pessoas contam sobre mim como verdades para mim. Então é isso, eu espero que vocês curtam muito. Deus continue nos abençoando. Você que nos acompanha aqui no YouTube já tem a manha de como é que se conecta, acessar ao vivo, essas coisas todas, né? Consegue até mandar os links para os amigos, para a turma poder assistir a nossa programação aqui online. Mas tem uma ferramenta que a gente desenvolveu, super simples, e está lá no Instagram, que a gente publica no Stories do @IBC Fortaleza, que é tipo um highlight do que está acontecendo aqui. Tipo os melhores momentos que acontecem na nossa programação. É um videozinho bem curtinho, bem rapidinho, dura 15 segundos, só que você pode encaminhar para os seus amigos aquele vídeo, que ele dá o direcionamento do nosso canal do YouTube. É bem facinho. Lá nos stories do @IBC Fortaleza, você consegue essa informação. Inclusive lá ensina, se você clicar lá no sininho para ser notificado desse negócio. Então, se você já nos acompanha por aqui, ótimo. Se não, por favor, faz uma gentileza, divulga para o povo aí a partir do nosso Stories, clicando naquele aviãozinho, manda para uma turma como é que acessa o nosso canal aqui do Nossa Casa, Nossa Igreja. Muitas vozes querem me definir, tento me dizer quem eu sou. No fim nada sei de mim. Tento me amoldar aos padrões, tento ser quem não sou. O impostor que vive em mim. E eu percebo que me fiz jamais saciarei. Só posso concluir que sou de outro lugar. E ao olhar Jesus naquela cruz, entendo quem eu sou em Deus e o que Ele diz de mim. Cante isso pra Ele. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido. Eu tenho o selo do Pai. Sou obra de suas mãos, sou sua morada. Meu corpo agora é sua casa. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido. Eu tenho o selo do Pai. Sou obra de suas mãos, sou sua morada. Meu corpo agora é sua casa. Sou amado de Deus, sou seu filho, nova criatura em Cristo. Eu faço parte do povo escolhido. Eu tenho o selo do Pai. Sou obra de suas mãos, sou sua morada. Meu corpo agora é sua casa. Bom demais, obrigado Ju, obrigado Gustavinho, bênção aí, obrigado pela voz linda, sempre bom lhe ouvir, viu princesa? Obrigado mesmo, Gustavinho aí com seus dedos mágicos,
Deus abençoe vocês, viu? Obrigadão. Bom demais. Vamos continuar por aqui. A gente fez uma enquete, toda semana a gente tem feito, antes do programa acontecer, sobre o tema do programa, para as pessoas ajudarem para a gente aí, respondendo de casa, respondendo lá como elas consideram que é a vida delas, o momento delas. E a gente fez essa pergunta durante essa semana, quem eu sou? E a gente recebeu algumas respostas, eu queria ouvir de vocês. Nós falamos sobre 2 ferramentas aqui, que são ferramentas que eu diria que trazem até uma essência um pouco mais lógica, cognitiva, né? Uma coisa um pouquinho mais, até organizada, tem método, né? Você entende um negócio, mas a gente tem perguntas, uma pergunta dessa tem umas respostas assim, do tipo mais abrangente, né? Uma das respostas fala que é uma filha amada sou uma filha amada e perdoada por Jesus, e o restante é complemento disso, né? As coisas que ela tem, que certamente são coisas encontradas aí no Eneagrama, e o que ela faz, profissão, coisa do tipo, né? Sou uma identidade formada a partir da vontade de Deus. Nossa, profundo. Próxima resposta. Alguém que busca viver e caminhar com a pessoa de Jesus. Eu acho simplesmente sensacional quando a gente faz uma declaração cristocêntrica sobre quem eu sou, porque isso me dá a noção, como você mesmo disse no começo da nossa conversa, né? Me traz para o eixo. Eu consigo me relacionar melhor com Deus quando eu me descubro, quando eu percebo quem eu sou. E quando eu atribuo parte da minha vida à pessoa de Jesus, parece que eu estou melhor resolvido. Mas se eu perguntar assim, na prática, eu considero que vocês vivem uma vida cristã de maneira muito bonita, muito valiosa, e tem muito a ver com vida na vida, né? Dia a dia e tudo mais. Na prática, quem é o Johan? Alguém que tem qualidades, mas também tem defeitos, né? Então, eu sou alguém que curto a vida. Pelo menos o meu teste de perfil diz que eu alegro os ambientes, né? Então, a mensagem que eu comunico através da minha pessoa é que Deus é alegria. O meu impostor tem a ver com a dispersão, tem a ver com a impaciência, a impulsividade. E minha jornada de autotransformação tem a ver com a sobriedade. Então, como eu tento evitar e fugir da dor todo o tempo, né? Quando alguma coisa ruim acontece, é difícil dessa minha ficha cair. Então, eu busco logo me recompensar, espairecer, me divertir. Então, a minha palavra de autotransformação, eu sou alguém que preciso estar com o meu pé no chão e preciso de sobriedade. Muito legal. Muito legal. Gleice, quem é a Gleice? Pela Gleice. Rapaz, olha, eu vou dizer, eu sou uma onça, rapaz. Eu sou uma onça quase ruiva, sou uma onça diferenciada. Então, né? Não, assim, eu vou aproveitar e vou usar a referência do Eneagrama, né, que o Johan acabou de pontuar, e a gente tá meio que próximo, né? O dele é o 7, o meu é o 6, e é engraçado como é diferente, apesar de estar perto, né? E de eu ter alguns pontos em comum com ele. Mas, basicamente, o meu perfil, ele diz, né, ele de certa forma mostra, lá no Eneagrama fala sobre isso, que Deus é fiel. Então, uma característica do meu verdadeiro eu é ser muito confiável, é ser leal, é ser parceira, né? Em contrapartida, o meu falso eu já entra a parte do controle, e é um controle por medo e por insegurança. Né? Eu controlo para ter o mínimo de condição de administrar aquilo dali e aquilo não sair do meu controle, né? Então, a minha insegurança gera o controle e quanto mais eu controlo, mais insegura eu fico, porque eu não sei se aquilo está acontecendo naturalmente ou se está acontecendo porque eu estou fazendo com que aquilo aconteça. É meio louco, mas é mais ou menos assim que eu... Não, eu te entendo, porque quando eu leio também o meu perfil no Eneagrama, eu também fico meio... Caraca, meu irmão, como é que os caras me identificam desse jeito, assim, né? Tava me brechando, né? Os caras estão prestando atenção em mim e tal. E é muito legal, porque eu tenho essa característica da generosidade, né? Eu sou, no meu perfil, eu sou o divulgador que Deus nos ama. Eu sou o entusiasta dessa boa nova. Eu vivo essa coisa de maneira muito mais intensa, muito mais vibrante. E isso me dá um negócio assim de... Eu estou realizando minha missão, prazer gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, o meu impostor é o orgulho. Aí eu digo, calma, que eu não posso ser o bichãozão demais das boas novas, que é para eu não me orgulhar e não passar do limite e viver essa coisa. Tanto que um dos meus bloqueios é o lance da humildade, para eu não ficar buscando ser bajulado. Das pessoas ficarem o tempo inteiro dizendo, você é bom pra caramba, não sei o quê. É o que eu tenho ouvido aqui, né?
Muita gente me liga, manda mensagem dizendo: Vlad, essa programação tá maravilhosa, tá muito bom, parabéns pela condução, fico feliz do caramba. Toda hora eu digo assim, cara, glória a Deus, eu não quero ficar recebendo esse mérito de competência, porque eu caio naquilo que é minha fraqueza. A fronteira, né? É bem tênue. A linha entre virtude e vício, ou virtude e vilão, ela é bem... É bem juntinha. É coladinha. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui perguntas que os internautas fazem pra gente, respostas que eles nos dão. Mas a gente tem perguntas que a gente queria fazer para os nossos convidados. A gente chama esse quadro de Sem Arrudeio. É um negócio que é para poder desmontar mesmo o propósito. É tipo assim, para você não precisar dar aula. Isso é um problema. Não vale ficar... Não, olha, veja bem, 1983 aconteceu. Não pode. Tem que ser um negócio bem ligeirinho. E é uma resposta... Gustavinho, eu vou pedir aquela música feliz. Para poder fazer um Sem Arrudeio aqui, bem voadinho, tá certo? Mantenha aí. Bom demais. Segura. Seu perfil no Enneagrama é? 7. Só pra gente começar. 7, 7, 6, o meu é o 2. Uma qualidade e um defeito. Qualidade. Pesca no Enneagrama. Criatividade. É uma qualidade. Um defeito, dispersão. Dispersão. Lealdade e insegurança. A minha qualidade é me achar e o meu defeito é me achar. 3. Maior gafe que você já cometeu na vida. Eu sou campeão em fazer piadas em momentos inadequados. Eu sou mestre. Eu sou o tipo do cara que eu abraço a piada e perco os amigos. Tu, Gleice? Eu me identifico, mas é porque eu sou desligada. Gleice é vítima, né, Gleice? Eu sou vítima, viu, gente? Eu quero dizer, vou fazer uma denúncia em rede mundial, porque o YouTube é mundial, que eu sou uma vítima do Johan. É vítima da gafe. Vivendo em restauração. Eu já cometi várias gafes. Eu, particularmente, cometi... Uma das gafes que eu já cometi, que eu acho que é a pior de todas e que eu aprendi pra não fazer mais, era perguntar de quantos meses a mulher tava. Ô, Jesus, mas tu não deixou eu responder a minha, não. Já perguntei. Diz. Rapaz, eu adoro perguntar pro povo que terminou os casamentos onde é que tá a mulher. Que é típico meu, eu pago mico direto com isso. É ruim. Mas assim, a maior coisa que eu passei vergonha foi... Eu tava numa palestra, né, dando aula, né? E aí eu dei uma tosse e junto com a tosse veio um... Aquele pigarrinho. Aquele gásinho saindo por baixo. Ai, tá Deus. Foi tenso. É tenso. Me fingi de morta, claro. Tipo assim, vale eu teria feito a piada na hora, certeza. Eu teria. Eu diria, eu botava a culpa em alguém. Dizer, gato, sai, Xane, saia daqui. Diz aí um negócio sobre o Johan que ninguém sabe. Assim, segredo mesmo. Ninguém sabe, mas as pessoas também não vão mudar em nada na vida se ficarem sabendo. Gleice, uma coisa sobre você que ninguém sabe. Que eu sou uma pessoa sensível. Que tu é sensível. Sou sensível. Mentira. Não, vamos lá. Tá todo mundo rindo aqui, eu quero só dizer isso, viu? A técnica inteira disse... Vai. Ninguém uma coisa sabe. Que ninguém... E eu ainda tá pensando, eu vou dizer uma coisa que eu faço que ninguém sabe. Na verdade, algumas pessoas sabem, porque as pessoas que andam comigo de carro, elas sabem. Eu limpo a catota quando eu tô dirigindo. Mas é legal. E eu boto debaixo do tapete do carro, que é pra não ficar pisando. Mas tu podia fazer a bolinha e jogar. Eu às vezes faço, mas é porque o carro tá com o vidro fechado, aí é ruim. Entendi. Cara, eu sou uma pessoa muito competitiva. E eu já cheguei a competir com mim mesmo, no sentido de ir no banheiro, e enquanto estava urinando, eu dei descarga pra acabar de urinar antes da descarga acabar. Caraca! Aí uma é coisa competição. muito íntima, Não, muito é íntima. competição total. Perfil, inclusive. Você lida melhor, lida mais fácil com que perfil? Eu lido mais fácil com que perfil? Eu acho que com o perfil 7. Com o seu perfil. Com o mesmo perfil. Douglas. O 6 é perfeito pra mim. Eu também. Eu lido perfeitamente com o perfil 2. Porque é todo mundo querendo se ajudar. É aquele negócio, vamos lá. Você sabe qual animal que representa seu perfil? Qual é? Gato. Ai, E o meu? nojo de gato. Eu tenho que pesquisar. Gosto de gato, não. Eu sei o personagem da Marvel. O meu é o Pantera Negra. E o meu personagem da Marvel? O seu é o Peter Parker. Homem-Aranha. E Ajudador, o teu? acaba diferenciado. Eu sou o Thor, né? E aí podem brincar e dizendo que é o do Ultimato, eu vou entender. Só por causa da beleza? É porque eu ia dizer, é só por causa da beleza do Ultimato ou dos outros programas? Tem todas as mazelas. Quem é a sua maior inspiração? Uma pessoa. A pessoa que você olha assim e diz, caraca. Tem tantos campos, né? Mas assim, uma das coisas que eu ainda faço a título de exercício, eu já perdi a minha mãe.
E para algumas coisas eu penso no que minha mãe faria. Então ela é Massa. um campo de inspiração para mim. Referência. Eu é meu pai. Para mim é um Teu exemplo pai? de integridade, de coragem, de fidelidade, lealdade, enfim. Eu é o Te amo, véi. Eu é o Jim Fellow. Porque o Jim Fellow é o cara que apresenta. Eu achei que era o Jim Carrey, ó. Não, Jim Carrey também seria fácil, né? Em outro momento. Mas o meu é o Jim Fellow, sou apaixonado por aquele cara. Inclusive, a gente falando aqui sobre essas múltiplas capacidades que nós temos como pessoas, eu queria te convidar. Porque assim que a gente terminar aqui, a gente entra numa live no Instagram do IBC Fortaleza. Eu queria que tu puxasse essa live pra gente por lá. Porque você tá muito sem fazer nada. Não tenho nada pra fazer. Por exemplo, Tô trabalhando até dormindo. vai fazer, hoje tá aqui no programa, já fez resenha de filme, sábado da liderança também estará presente. Você... a livezinha do Instagram, tá tranquilo, não tá não? Sai daqui. Chamando ao vivo assim, eu vou dizer o quê? Sai né? daqui e começa lá. Pode ser? A gente vai Pode. ficar muito, muito feliz com esse negócio, tá certo? Gustavinho, muito obrigado aí pela música boa tocada. Deus abençoe você, viu, cara? Obrigadão mais uma vez. Você que nos assiste, permanece por aqui, porque a gente tem uma palavra deliciosa do pastor Armando Bispo para lhe entregar aí um pouquinho sobre essa tal descoberta sobre quem é você. Um beijo grande e até a nossa programação, nossa casa, nossa igreja. Valeu! É interessante quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas no Novo Testamento, ele escreve à igreja que está em tal lugar, né? Em Corinto, em Roma, em Éfeso ou coisa parecida. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele dá a identidade daquela igreja como uma igreja que está em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele usa essa preposição aí para identificar a nossa verdadeira identidade. Né? A nossa identidade não vem do lugar geográfico em que nascemos, né? Não vem da profissão que exercemos, não vem do saber que nós ostentamos ou temos por direito, né? Mas a nossa identidade de verdade vem do fato que estamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós estamos estudando e conversando nesses últimos dias. Porque assim como a igreja em Éfeso, por exemplo, a nossa igreja vive num contexto em que nós somos identificados por aquilo que nós ou fazemos ou possuímos. E geralmente somos também identificados por aquilo que as pessoas pensam de nós. Assim eram os efésios, né, que viviam naquela cidade onde a deusa Artemis dominava toda a cultura, né, onde os efésios eram muito ligados exatamente na ciência, na cultura, no saber e até a vida devassa, né, que vivia aquela cidade muito recheada daquilo que era chamado os bordéis lá de Éfeso, né? Enfim, o importante é a gente reconhecer que a nossa identidade não vem de coisas ou pessoas, não vem daquilo que possuímos ou daquilo que fazemos. Nossa verdadeira identidade está em Cristo Jesus, né? Ele nos fez, Ele nos criou e Ele sabe exatamente como nós devemos funcionar. Assim como alguns objetos que são mal utilizados, o ser humano também tem sido muito mal utilizado pela desconexão com o seu Criador. E assim nós temos que retomar nossa identidade, para a gente não viver aquilo que nós chamamos de o falso eu, o impostor que vive em nós. Não só o mundo alimenta essa identidade falsa, ou seja, nós temos que ser o que as pessoas esperam de nós, nós temos que ser aquilo que fazemos para sermos aceitos na sociedade. Isso vem desde a infância, desde as nossas relações na escola e etc. Mas não, nossa identidade vem daquilo que nós somos de verdade. Então, até quando nós entregamos a vida a Jesus e fazemos uma decisão numa igreja, nós somos normalmente apresentados às coisas que nós fazemos para Deus. Eu sirvo, eu frequento, eu passo pelo ritual A, B, C, D, X, Y, Z, né? Ou seja, eu me submeto ao batismo, eu tenho que frequentar tal coisa, eu tenho que orar, eu tenho que cantar daquele jeito. E nós temos chamado a atenção para o fato de que a nossa identidade está primariamente numa pessoa, é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vinde a mim, ele não diz, ide a uma religião ou
ostentem uma nova filosofia de vida, nada disso. Ele está chamando a cada um de nós para o relacionamento com uma pessoa. Por isso a nossa identidade está nele, em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5, 16 e 17 diz exatamente isso. Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, agora sim é parte de uma nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram e vão surgindo ao longo da nossa história novas coisas. Significa novo comportamento, nova maneira de ser, novo jeito de agir. A nossa identidade em Cristo não tem a ver com estarmos dentro de um ambiente evangélico, não é isso. Tampouco dentro de um GR. Nossa identidade significa em Cristo, significa que Ele está em nós. Ele tomou conta do nosso ser, Ele tem a chave da nossa casa, Ele habita em nós. Então, toda a força do velho homem, toda a força do pecado, todas as velhas manias, perderam a força na medida que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, conquistou, derrotou a força do pecado sobre nós, a força do inimigo sobre nós, a força do mundo sobre nós. Ele vive em nós e nós temos que aprender a celebrar isso, mas não somente celebrar, mas a viver de acordo com isso. O apóstolo João, lá em 1 João 2,6, diz que aquele que diz que está em Cristo, que permanece em Cristo, fica obrigado, à medida que anda com Cristo, a andar como Cristo. É isto que quer dizer Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. Outra coisa importantíssima é que a nossa identidade maior vem daquilo que Deus diz quem eu sou, quem Ele diz. O que Ele diz acerca de nós é o que importa. Ora, todos vivem muito à mercê daquilo que as pessoas dizem, não é? É o que eles acham da gente. E nós encontramos em Jesus, aí sim, a nossa verdadeira identidade. E vamos abrindo mão desse falso eu, vamos abrindo mão desse impostor que vai jogar o jogo, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista secular, na vida normal. Então, isso é que é importante a gente perceber o quanto nós realmente estamos identificados com Cristo Jesus. Chamamos a atenção para o fato de que o próprio inimigo é aquele que, tendo sido derrotado em Cristo Jesus, ele vai continuar tentando mudar a nossa identidade. Ele não pode fazer isso, mas ele vai tentar fazer com que você foque exatamente na opinião das pessoas. E você, de novo, volta a querer viver como um velho homem. Você acabou de assistir uma programação produzida pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Somos uma comunidade de discípulos de Jesus comprometidos em amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus. Essa é a nossa missão. O sustento desse ministério provém da graça de Deus, por intermédio de todos aqueles que se identificam com a nossa missão e fazem a IBC Fortaleza. Nossos canais de contribuição estão disponíveis no site ibc.org.br. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo diz: cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribua por obrigação ou por constrangimento. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.